Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. Eu sou Guilherme Brito e aqui no nosso canal a gente fala bastante sobre carreira e tecnologia, sobre banco de dados. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância da comunicação no mercado de tecnologia. A gente vai falar sobre algumas competências aí comportamentais que são fundamentais para quem realmente quer se destacar. E a gente vê que algumas pessoas querem fugir dessa competência comportamental da comunicação, dessa soft skill, e que muitas vezes não conseguem enxergar a importância dela, o impacto que isso pode causar para a sua carreira. E que muitas vezes, se você realmente, ao invés de fugir de uma questão que você não se identifica, você buscar algum tipo de melhoria, com certeza você vai ter um benefício muito grande para a sua carreira dentro da área de tecnologia. E eu estou aqui com o Carlos para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Carlos? Tudo jóia, e você, Guilherme? Por aqui tudo certo, meu irmão. Vamos lá, falar um pouquinho sobre a importância da comunicação no mercado de TI. Eu acho que isso aí é um tema que a gente tem discutido bastante dentro dos nossos encontros de mentoria. A gente tem visto alguns mentorados muitas vezes fugindo desse tipo de competência, né? Desse tipo de aspectos, de habilidades comportamentais, que é da comunicação, e o quanto que isso pode impactar, né, Carlos? É um elemento fundamental, né? Sim, é um elemento fundamental que isso muitas vezes trava o seu crescimento, né? E a gente vê que cada dia é muito mais exigido do profissional da área de tecnologia ali, que ele precisa desenvolver essa habilidade, né? Se ele quiser trabalhar na área de tecnologia, ele não vai ter como fugir de não falar com pessoas, né? Total. Vamos lá, falar um pouquinho aí sobre os tipos de competências que nós temos ali, por exemplo, dentro da área de tecnologia, né? E a gente tem basicamente duas classificações mais comuns, que são as competências técnicas e comportamentais, né? Então, na parte técnica, nós temos as famosas aí hard skills, que normalmente são habilidades ali com relação a áreas específicas, de banco de dados, de tecnologias, dos cursos e muito mais. E as habilidades comportamentais aí já podem envolver alguns exemplos como comunicação, trabalho em equipe, habilidade de liderança, empatia, resiliência, flexibilidade. A gente vê que muitas pessoas, muitas vezes, são candidatados para uma vaga, muitas vezes, por conta das suas habilidades técnicas, mas são demitidos pelas suas habilidades comportamentais. Então, muitas vezes, isso pode até mesmo interferir dentro da carreira do profissional de tecnologia, até mesmo para ele se manter dentro do mercado, né, Carlos? Sim, e inclusive eu já experienciei companheiros ali que exatamente foram demitidos por questões comportamentais. Questões ali, o comportamento inadequado muitas vezes, né? E questão de comunicação, que a gente está falando, levou à demissão, né? Total. E assim, essa questão dessa competência comportamental, né, de que a gente fala ali da parte da comunicação, né, muitas vezes esses elementos comportamentais ajudam a gente não só nos relacionamentos ali de trabalho, mas também na nossa vida pessoal, né, cara? A gente sabe o quanto que é importante a gente poder ter essas habilidades durante o dia a dia também, né? E isso acaba refletindo tanto no pessoal quanto no profissional, né? Às vezes você já é aquela pessoa um pouco, às vezes, meio introvertida, né? E quando você precisa ir buscar alguma vaga, isso te acompanha também na hora da entrevista, na hora ali de você tratar no dia a dia as questões, né? E acaba te atrapalhando, né? Então, consecutivamente, também você melhorando a habilidade de comunicação ajuda também no pessoal, né? No seu desenvolvimento ali na lidar com outras pessoas ali no dia a dia, né? Muito bom. Vamos lá, cara. Vamos falar sobre uma das principais soft skills aí para os profissionais de tecnologia, né? Que realmente é a questão da comunicação eficaz, né? Então, a capacidade de você realmente transmitir de forma clara, precisa e compreensível, de modo que o receptor possa entender completamente a mensagem, né? E às vezes a gente acha que se a pessoa não entendeu, o problema é dela, né? Mas não, muitas vezes a gente não está se comunicando bem, né? Então existe um problema muito grande de entendimento de que se alguém não está entendendo, cara, procura melhorar a sua parte de comunicação. Acho que muitas vezes existe muito essa questão de sempre jogar a responsabilidade para o outro, né? E não olhar o quanto que a gente pode melhorar, né? Sim, e isso normalmente no dia a dia conta muito, né? A gente passar essa informação da melhor forma, de forma objetiva, e se você estiver ainda num cenário que você está cuidando de projeto, você tem que ter essa clareza, né? Que a pessoa entendeu. Às vezes você até pergunta, tá entendido o que é para fazer? Exatamente para o quê? Não ocorrer a falha de comunicação, né? Que pode levar ali a gerar incidentes, né? E muitas vezes, Carlos, envolve uma habilidade realmente de a gente conseguir expressar as nossas ideias
com a capacidade das pessoas realmente entenderem que é a melhor solução, né? Então, se a nossa comunicação for assertiva, muitas vezes a gente coloca assim, vamos ver se eles vão querer fazer algum tipo de atividade ou não, mas muitas vezes depende muito mais da nossa forma de justificar, de se comunicar, e para que a gente consiga, muitas vezes, trazer algo que vai ser importante para aquele projeto, né? E quem não consegue se comunicar pode ter problemas muito grandes dentro da sua carreira. E engraçado, cara, que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Que tem uma pesquisa, inclusive, do Harvard Business Review, né? Que mostra que 70% do sucesso profissional depende da comunicação eficaz. O quanto que isso é impactante dentro da carreira de um profissional. Cara, se você não se comunica de forma eficaz, você não vai conseguir demonstrar o seu trabalho, você não vai conseguir ser um cara notado pela sua equipe, pelo seu gestor, pelos seus clientes. E, cara, você acaba ficando ali na caverna e sendo um profissional de pouco destaque, né? Com certeza. E a gente percebe, né, que existe, às vezes, quando falha a comunicação ali, cada um entende de um jeito, né? Um entendeu e falou, não, eu entendi que não era para fazer. Aí eu, não, mas eu falei que era para fazer. Então, a comunicação ali, você percebe que é a chave de tudo, né? Por isso que 70% na pesquisa afirma, né? Porque se a gente não conseguir se comunicar de forma direta, clara, que ambas as partes ali entendam, né, o que está sendo falado, o que está sendo dito, qual que é a ideia, né, transmitida ali, vai gerar problema, né? Vai gerar ruído, vai gerar muitos incidentes aí. E eu gosto sempre de trazer aqui nesses conteúdos alguns exemplos, né, de como que isso pode impactar. Primeiro, relacionamentos interpessoais. Tem pessoas que eu conheço aí, há mais de 10, 15 anos que eu trabalhei comigo em outras empresas junto e que, foi de acordo com uma comunicação que isso foi possível. Resolver conflitos. Como que você vai resolver um conflito sem saber se comunicar de forma eficaz? Isso é um problema gigante. Coordenar esforços em equipe, né? Negociar acordos. Cara, vai ter uma janela do final de semana, quem vai poder fazer? E muitas vezes pode gerar até um estresse se você não se comunicar de uma forma eficaz e eficiente. E, cara, enfim, e até influenciar aí os outros de forma positiva ali dentro do projeto. Então, isso tem um impacto direto ali, né, cara, total, dentro das atividades do profissional de tecnologia, né? E isso gera o sucesso ou o insucesso de muita coisa, né? Tanto da parte também, dos projetos, da parte comercial, porque às vezes o cliente entendeu de um jeito que na verdade era para ser outro, aí acabou não fechando. Então tem um impacto muito grande, né? A questão da comunicação em tudo, né? E até mesmo se comunicar no modelo home office também, né? Porque a gente sabe que a comunicação, existem várias ferramentas para isso, né? Ferramentas de videoconferência, de mensagens e tudo mais, mas que é importante também saber se comunicar bem, inclusive no e-mail, para você causar realmente uma boa impressão e ter uma comunicação clara. E vamos lá, cara, vamos trazer alguns pontos aqui de como desenvolver a comunicação eficaz, cara. Qual que é a primeira coisa que a gente poderia falar aí, Carlos, sobre desenvolver uma comunicação eficaz? Eu acho que o primeiro ponto ali é o cuidado com o linguajar, né? Eu acho que o linguajar tem que estar adaptado, principalmente ali ao seu público, a quem você vai se dirigir, o que você precisa passar. O linguajar, ele tem que estar bem afiado, tem que estar ali de acordo com o que é esperado para exatamente evitar qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de interpretação equivocada e que leve a algum tipo de desgaste aí, né? Total. Isso é muito importante mesmo, cara. E assim, eu acho que antes de falar também, praticar aquela escuta ativa, né, cara? E muitas vezes você ouvir, entender o problema antes de falar, né? Eu acredito que essa é uma das principais causas que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para a gente poder sempre, cada vez, ouvir mais antes de se comunicar e entender de fato, né? Ter uma escuta ativa. Às vezes a gente entra numa reunião, não deixa nem as pessoas falarem. Cara, será que isso realmente é eficiente? Será que isso é colaborativo, né? E aí depois até mesmo procurar ser claro e objetivo ao expressar as ideias, né? Às vezes a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe explicar ela, cara. Tá na Quanto que isso cabeça ali, não é. passa a ideia da forma correta, né? E eu falo até mais, até mesmo na parte de conhecimentos técnicos. Se você conhece alguma coisa, eu conheço sobre um tema específico do Oracle, e não sei explicar, cara, será que você realmente sabe isso? Então, Questionável. você ter realmente, ser claro e objetivo a expressar suas ideias é importante. Adaptar a sua mensagem ao público-alvo, que também é um ponto importante, né, cara?
Sim. de você entender com quem você está falando. Se você está falando com um cara júnior, se está falando com um cara pleno, claro, sempre mantendo respeito com todos os níveis, mas entender que uma comunicação, muitas vezes, para um executivo, é diferente de que falar para um técnico. Totalmente diferente. O nível de abordagem, o nível de detalhe que a pessoa quer. Então, se a gente consegue alinhar essa nossa comunicação, ela é importante. E o Thiago até colocou aqui uma consideração importante aqui no chat: evitar ser prolixo. Cara, isso também é algo importantíssimo. Muitas pessoas, até dentro da mentoria, a gente corrige muito isso, dentro das entrevistas. Se você pergunta uma coisa para a pessoa, ela não te responde. Você pergunta 3 vezes a mesma coisa, ela não te responde. Cara, isso é comunicação clara, né? E aí, junto com isso, vem conseguir também adaptar a mensagem ao público-alvo, que também é fundamental, né? Sim. Outro ponto também, cuidado, né, com gírias, na hora que você estiver se expressando ali, não é o momento adequado. Às vezes você está num ambiente de negócios onde não é esperado esse tipo de coisa, né? Até na hora de explicar, o pessoal às vezes coloca um pouco de gíria ali, pode ser prejudicial, né? Total. Isso acontece bastante, né? Muitas vezes E também se atentar à linguagem corporal e expressões faciais, né? Muitas vezes só a nossa expressão já diz muito, né? E a nossa linguagem corporal. Então, ainda mais se a gente começar a colocar elementos de gírias, palavras muito informais dentro do ambiente corporativo, pode não soar tão bem, né? Esteja aberto a críticas construtivas também, né? Isso ajuda muito numa comunicação eficaz, né, cara? De você saber ouvir as pessoas, né? O que pode ser melhorado. Muitas vezes as pessoas ficam resistentes, né? Alguém criticou e já leva para o pessoal, e, cara, não, faz parte muitas vezes do processo de comunicação para que o projeto tenha sucesso, né? Sim, tem que saber ouvir, né? Entender ali que não é nada pessoal, né? Normalmente é tudo voltado para o trabalho, para desempenho, para entregar algo, né? E não com a pessoa em si, né? Isso aí é muito importante. Muito bom. Solicitar feedback sempre que possível, né? Cara, entender se realmente as pessoas entenderam aquilo que você tentou passar. Eu acho que essa questão do feedback é uma das coisas que a gente faz bastante, inclusive até dentro das nossas imersões. A gente sempre roda uma pesquisa para entender o feedback das pessoas, de como que foi, se realmente a gente conseguiu passar aquele conteúdo que a gente gostaria, o entendimento, o nível de satisfação. Então, isso também é muito importante. E, cara, tá se aperfeiçoando, né? Eu acredito que dentro da nossa mentoria a gente aborda muitos elementos também, principalmente de entrevistas, né? Quem quer voltar para o mercado, sobre como se comunicar bem dentro de uma entrevista, né? Só que isso não se aplica nem dentro do processo só de entrevistas, né? Isso se aplica também no dia a dia, né? Se a pessoa não está se comunicando, eu lembro que teve uma situação ali de um mentorado que falou: mas eu quero ficar na parte técnica, que eu não quero falar com as pessoas, eu só quero ficar na minha. Cara, com certeza você está deixando de crescer, cara. Com certeza, se você não está buscando treinar essa habilidade da comunicação, você está sendo muito menos visto do que você poderia. E muitas vezes esse contato com pessoas, saber se comunicar bem, é algo que, se você domina, muitas vezes é algo que incomoda a gente porque a gente não domina, que a gente tem dificuldade. Mas depois que você começa a tirar os benefícios de uma comunicação clara, de ser elogiado, de as pessoas responderem bem um e-mail, as pessoas entenderem com clareza aquilo que você está passando. Cara, isso pode mudar o jogo de um profissional da área de tecnologia, né? Pode, né? Eu acho que deve ter muita gente que já se pegou naquele momento de querer ter uma boa ideia, querer transmitir, mas não saber como passar a informação, né? E ficou ali, deixou passar a vez dele ali, que ele poderia ter até um destaque, né? Por passar algo interessante, alguma ideia, alguma sugestão, algo legal, e deixou passar por questão da falta de comunicação, né? De ela não estar ali, não conseguir se expressar da melhor forma ali, colocar as palavras como deveria ser colocado, né? Isso aí pode te deixar para trás, né? Muito bom. E aquilo, gente, ninguém fica bom naquilo que faz pouco, né? Então, se você quer melhorar a sua comunicação, pratique a comunicação. Se coloque em situações para que você consiga se desenvolver. Veja, tente analisar como que as outras pessoas que, na teoria, você considera que se comunicam bem, como que elas fazem, e tenta realmente adaptar e ter esse senso crítico, né, de conseguir cada vez mais ter uma comunicação eficiente, tanto para você que está buscando a primeira vaga, tanto para você que já atua no mercado e quer crescer, ou às vezes, muitas vezes, um sênior, que muitas vezes, cara, não
não se comunica direito também e muitas vezes acaba até sendo demitido, às vezes até acaba colocando seu emprego em risco por falta de comunicação clara e efetiva. Então, esses aspectos são importantíssimos ali para o profissional de tecnologia. E o Rafael até colocou, oratória é uma boa? Cara, se você tem uma boa oratória, você pode ser até um palestrante, que eu acredito que seja até um dos níveis muito importantes para o profissional que está buscando um nível sênior. É aquele cara que sabe se comunicar bem, aquele cara que sabe falar, aquele que sabe fazer uma apresentação, aquele cara que sabe realmente expor as ideias e poder fazer com que as pessoas consigam entender a mensagem que está sendo passada. Então, com certeza, evoluir essa oratória, ela é muito importante. O Diego também colocou aqui, crítica é sempre bom, se feita de forma a buscar melhoria como alternativa para essa melhoria. Com certeza. Eu acredito que muitas vezes a crítica ela é importante que ela venha já com uma sugestão do que poderia ter sido feito, né? E o feedback ele é importante, né? Cara, eu achei que esse ponto aqui não foi legal, por conta disso, talvez se fizer assim seria uma forma melhor. Então, muitas vezes, essas críticas, né? Críticas construtivas, é claro, né? E muitas vezes eu ouvi críticas de pessoas também que possam agregar. Às vezes você ouve críticas de pessoas que muitas vezes não estão agregando da forma positiva, não muitas vezes trazem sugestões ou o que poderia ser melhorado e muitas vezes se tornam inúteis. Mas a parte da comunicação é muito importante, saber ouvir, saber absorver e fazer esse filtro. Cara, se é uma pessoa que falou alguma coisa que não faz sentido, cara, já ignora, tranquilo. E esse filtro ele é fundamental para a gente conseguir evoluir. Carlos, mais alguma coisa aí que você queira colocar sobre como desenvolver a comunicação eficaz? Acho que é isso aí, Guilherme. O importante agora todo mundo, né, que sente essa necessidade, né, que se identifica ali, que entende que tem esse ponto cego, né, que precisa ser trabalhado, trabalhar para que a comunicação ali ocorra, né, da melhor forma, de forma efetiva, que ele consiga transmitir as ideias, para que também ele possa até se sobressair aí, né, ter um diferencial ali junto da equipe dele, né, que naturalmente as pessoas vão perceber, né, que a comunicação melhorou e também isso pode alavancar, né, a carreira. Totalmente. Muito bom, Carlos. Pessoal, fechamos por aqui, então, mais um podcast. Se você realmente tem alguma sugestão a mais, alguma dúvida, ou queira acrescentar algo sobre essa parte de comunicação que você acredita seja importante, deixe um comentário aqui abaixo. Lembrando que esses aspectos comportamentais das soft skills a gente aborda dentro da nossa mentoria. Se você quer melhorar essa parte de comunicação, cara, é importante realmente você praticar, é importante você ter um feedback. E dentro da mentoria a gente consegue trazer exatamente isso. O que você pode estar melhorando com vários elementos ali para poder te levar para o próximo nível. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Carlos, fechamos por aqui? Fechado, Guilherme. Então é isso, cara. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.